Imagine-se na antiga Galileia andando ao lado de Jesus. Ao seu redor, 12 homens o acompanham, cada um com um olhar único, pensamentos profundos e histórias que poderiam por si só transformar qualquer coração. Quem eram esses homens? Como pessoas tão comuns, pescadores, cobradores de impostos e até mesmo um revolucionário, foram escolhidas para espalhar uma mensagem que atravessaria séculos e tocaria milhões. E por que Jesus escolheria homens tão diferentes entre si? Eles não eram líderes, não eram eruditos e tampouco eram santos no sentido que poderíamos imaginar. Eram humanos, cheios de falhas e dúvidas, de medos e arrependimentos. Mas ainda assim, cada um deles carregava uma qualidade especial, uma força oculta que Jesus viu e valorizou. É quase como se Jesus os escolhesse justamente por essas imperfeições, para mostrar que a graça divina transforma e capacita os mais improváveis. Neste vídeo, você vai descobrir quem eles realmente eram antes e depois de conhecerem Jesus. E verá como esse encontro transformador os levou a se tornarem pilares da fé cristã. Vamos caminhar juntos por essa jornada de coragem, sacrifício e fé, compreendendo que a história deles é também uma parte da nossa história. Uma lembrança de que todos nós somos chamados para algo maior, mesmo em meio às nossas limitações. Então fique até o final e conheça como esses homens mudaram o mundo, porque entender os apóstolos é entender a nossa própria busca por propósito, fé e redenção. Pedro, originalmente chamado Simão, era um simples pescador da vila de Betsaida. Ele era conhecido por seu temperamento impulsivo, um homem de ação, sempre pronto para agir antes de pensar. Talvez por essa personalidade marcante, Jesus o escolheu para ser líder entre os apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, disse Jesus, dando-lhe um papel fundamental no futuro da fé cristã. Mesmo com esse grande chamado, Pedro também foi um dos mais vulneráveis e humanos. Quem poderia esquecer o momento em que, cheio de medo, ele negou Jesus 3 vezes na noite da prisão? Pedro sabia que tinha falhado, e as lágrimas que ele derramou naquela noite mostraram o profundo arrependimento e a tristeza que sentia. No entanto, após a ressurreição, Jesus encontra Pedro e o restaura de maneira profunda e tocante. Em uma conversa à beira de um lago, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? É como se para cada negação Jesus desse a Pedro uma oportunidade de reafirmar seu amor e compromisso. Pedro responde com emoção: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então lhe confia a responsabilidade de cuidar de seus seguidores, dizendo: Apacenta as minhas ovelhas. Ele viajou para pregar o evangelho em diferentes lugares e, segundo a tradição, morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. João, conhecido como o discípulo amado, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus e profundamente espiritual. Chamado ao lado de seu irmão Tiago, João, um pescador de temperamento forte, era um dos filhos do trovão, revelando seu zelo e energia. Ele foi escolhido por Jesus para presenciar momentos íntimos, como a transfiguração e a agonia no jardim do Getsêmani, fortalecendo sua conexão com o Mestre. Durante a última ceia, ele se inclinou sobre o peito de Jesus, simbolizando a profunda amizade e proximidade entre ambos. No Calvário, João foi o único apóstolo a permanecer ao lado de Jesus até o fim, recebendo dele a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. Após a morte de Jesus, João emergiu como um líder espiritual, sendo autor de um dos evangelhos mais profundos, que começa com as palavras: No princípio era o Verbo, revelando a natureza divina de Cristo. A vida de João incluiu momentos de perseguição severa.
Segundo a tradição, ele foi condenado a ser jogado em óleo fervente, mas saiu ileso. Algo considerado um milagre. Não conseguindo silenciá-lo, as autoridades romanas o exilaram na ilha de Patmos, um lugar remoto e deserto, onde João foi isolado da comunidade cristã. No entanto, esse exílio se tornou um marco na história cristã, pois foi lá que João teve as visões que escreveu no livro do Apocalipse. Essas visões incluem revelações sobre o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal e a vitória final de Cristo. O Apocalipse de João é tanto uma profecia quanto uma mensagem de esperança para os cristãos perseguidos, afirmando que, apesar das dificuldades, Deus triunfará. Tomé é lembrado principalmente pelo episódio em que expressou sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus, ganhando o apelido de Tomé, o incrédulo. Quando os outros discípulos disseram que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé declarou firmemente: "Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei." Essa exigência de provas físicas tornou-se um símbolo da incredulidade, mas também revela algo mais profundo sobre sua personalidade. Tomé era um homem genuíno, com uma fé que buscava ser verdadeira e sólida, mesmo que para isso precisasse lidar com suas dúvidas de forma aberta. O momento em que Tomé finalmente vê Jesus e toca suas chagas é um dos mais emocionantes do Novo Testamento. Quando Jesus aparece e convida Tomé a tocá-lo, ele se rende completamente e professa: "Meu Senhor e meu Deus." Essa declaração é uma das confissões mais profundas e sinceras de fé, mostrando que Tomé, ao superar sua dúvida, se torna um exemplo de fé absoluta. Jesus então diz: "Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram." Essa frase ecoa para todos os cristãos, lembrando-os de que a fé nem sempre precisa de provas físicas. Mateus, também chamado de Levi, era cobrador de impostos, uma posição vista com desprezo entre os judeus. Por isso eram evitados e marginalizados na sociedade judaica, sendo considerados impuros e indignos de qualquer proximidade com a comunidade religiosa. Mas quando Jesus o viu, ele enxergou além das aparências e da profissão de Mateus. Jesus viu um homem que, apesar de sua vida de rejeição e isolamento, tinha uma sede espiritual por algo maior. Jesus se aproximou de Mateus e o chamou de maneira simples, dizendo: "Segue-me." Mateus, sem hesitar, deixou tudo, sua renda, seu trabalho e a segurança de sua antiga vida, para seguir a Cristo. Esse ato de abandonar uma posição social estável e uma vida financeiramente confortável revela o impacto profundo que o chamado de Jesus teve em seu coração. Mateus viu em Jesus a oportunidade de redenção e uma nova vida com propósito. Após se tornar um dos 12 apóstolos, Mateus registrou em seu evangelho a vida e os ensinamentos de Jesus, escrevendo especialmente para o povo judeu. Ele organizou seu evangelho de forma a mostrar como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo, ajudando os judeus a reconhecer Jesus como o Messias prometido. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus e desempenhou um papel fundamental entre os apóstolos, apesar de muitas vezes ficar em segundo plano. Originalmente pescador, André vivia em Betsaida, na Galileia, e era discípulo de João Batista antes de conhecer Jesus. Foi João Batista quem apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, levando André a buscá-lo com fé. Ele ficou tão impressionado com Jesus que imediatamente foi contar ao seu irmão Pedro, apresentando-o ao Mestre e marcando o início de sua caminhada ao lado de Cristo. André é descrito nas Escrituras como alguém com um espírito evangelizador e um coração generoso. Sempre que encontrava alguém que precisava de Jesus,
não hesitava em apresentá-lo ao mestre. Foi ele, por exemplo, quem apresentou o menino com 5 pães e 2 peixes a Jesus, no milagre da multiplicação dos pães. Esse ato de iniciativa mostra a fé de André no poder de Cristo, mesmo em situações que pareciam impossíveis. Embora não estivesse sempre em destaque, André continuou a servir de forma fiel e dedicada. Segundo a tradição, após a ascensão de Jesus, ele pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. Em sua última viagem missionária, foi preso e condenado à morte. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida hoje como a Cruz de Santo André, pois em sua humildade não se considerava digno de morrer em uma cruz como a de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era pescador na Galileia. Junto com Pedro e João, Tiago fazia parte do círculo íntimo de Jesus, sendo escolhido para presenciar momentos exclusivos e impactantes do ministério do Mestre. Tiago estava presente, por exemplo, na transfiguração de Jesus no monte e na oração no jardim do Getsêmani, pouco antes da prisão de Cristo. Esses episódios demonstram a confiança especial que Jesus depositava nele, convidando-o a participar de eventos que revelavam o lado divino e humano de sua missão. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Tiago se tornou um líder importante na igreja primitiva. Sua coragem e dedicação ao Evangelho o levaram a ser o primeiro apóstolo a morrer como mártir. No ano 44 d.C., o rei Herodes ordenou sua execução, e Tiago foi decapitado em Jerusalém, tornando-se o primeiro dos 12 a dar sua vida pela fé em Cristo. Esse martírio marcou a comunidade cristã, sendo um testemunho de sua inabalável fidelidade. Segundo a tradição, Tiago é venerado em Santiago de Compostela, na Espanha, onde acredita-se que seus restos foram levados após sua morte. Hoje, Tiago Maior é lembrado como um exemplo de fé intensa, lealdade e coragem. Sua vida inspira os cristãos a perseverarem, a defenderem sua fé com zelo e a permanecerem firmes, mesmo diante da perseguição. Simão, conhecido como o Zelote, é uma das figuras mais enigmáticas entre os 12 apóstolos de Jesus. O título Zelote sugere que, antes de seguir Cristo, ele fazia parte dos Zelotes, um grupo de judeus radicais que defendiam a libertação de Israel do domínio romano. Os Zelotes eram conhecidos por seu fervor nacionalista e sua disposição em usar a força contra a ocupação romana. Essa escolha de vida reflete uma personalidade intensa e determinada, alguém profundamente comprometido com a liberdade de seu povo. Quando Jesus chamou Simão para ser seu discípulo, ele trouxe para perto de si um homem cuja paixão e fervor político estavam direcionados a uma causa muito específica. Ao decidir seguir Jesus, Simão passou por uma transformação profunda. Ele deixou de lado o nacionalismo radical e passou a ver o reino de Deus como algo maior e mais abrangente do que a libertação política. Jesus não rejeitou seu passado, mas transformou seu zelo em uma força dedicada ao Evangelho, redirecionando sua paixão para uma missão espiritual e universal. Bartolomeu, também identificado como Natanael, é um dos 12 apóstolos de Jesus. Conhecido por seu coração sincero e fé genuína. Ele era natural de Caná, na Galileia, e foi apresentado a Jesus por Filipe. No Evangelho de João, o primeiro encontro entre Jesus e Bartolomeu é memorável. Ao vê-lo se aproximar, Jesus declarou: "Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Essa observação destaca o caráter íntegro de Bartolomeu, um homem de honestidade e simplicidade de coração que buscava a verdade. Inicialmente, Bartolomeu ficou cético em relação a Jesus. Ao saber que ele vinha de Nazaré, Bartolomeu questionou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?"
Esse comentário reflete uma dúvida comum entre os judeus da época que viam Nazaré como uma cidade sem grande relevância. No entanto, ao encontrar Jesus, sua incredulidade foi transformada em fé. Jesus, revelando conhecer detalhes íntimos de sua vida, como o fato de tê-lo visto antes de Filipe chamá-lo, tocou profundamente Bartolomeu, que então reconheceu Jesus como o Filho de Deus e Rei de Israel. Filipe era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Desde o início, Filipe demonstrou um espírito curioso e questionador, sempre disposto a buscar a verdade. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, e sua resposta imediata ao convite revela uma fé genuína. Após ser chamado, Filipe foi direto encontrar Bartolomeu, dizendo-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Filipe, assim, mostrou-se alguém que não apenas abraçava a fé, mas também tinha um desejo de compartilhá-la. Filipe aparece em momentos-chave dos evangelhos, onde seu perfil questionador e prático fica evidente. Um exemplo marcante é o milagre da multiplicação dos pães e peixes, em que Jesus testa Filipe perguntando onde poderiam comprar pão para alimentar uma multidão. Filipe responde, apontando a impossibilidade prática de alimentar tantas pessoas com recursos limitados, o que contrasta com a fé simples e ilimitada que Jesus procurava ensinar. Esse episódio mostra que, mesmo com dúvidas e limitações, Filipe estava sempre pronto a aprender e crescer na fé. Outro momento significativo ocorre na última ceia, quando Filipe pede a Jesus que lhes mostre o Pai. Jesus responde com paciência, dizendo: "Quem me vê, vê o Pai", reforçando que ele é a manifestação de Deus entre eles. Judas Tadeu é lembrado como o apóstolo das causas impossíveis. Esse título reflete sua imagem como intercessor, alguém que, com fé, enfrentou desafios grandes e complexos. Judas Tadeu não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Sua vida é marcada por um compromisso fiel e uma profunda lealdade a Cristo. Pouco é dito sobre Judas Tadeu nos evangelhos, mas ele aparece em um momento importante no Evangelho de João. Durante a última ceia, ele pergunta a Jesus: "Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo?" Essa pergunta revela o desejo de Judas Tadeu de que todos conhecessem a verdade de Cristo. Um desejo de que a mensagem de Jesus alcançasse a humanidade. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Judas Tadeu dedicou-se à missão de pregar o Evangelho. Segundo a tradição, ele viajou por várias regiões, incluindo a Mesopotâmia, a Síria e a Pérsia. Ele enfrentou grande oposição, mas continuou com zelo, ensinando e realizando milagres. Na Pérsia, ele teria sido martirizado junto com o apóstolo Simão, o Zelote, selando seu compromisso com Cristo com a própria vida. Tiago Menor, também conhecido como Tiago, filho de Alfeu, é uma das figuras mais discretas entre os 12 apóstolos de Jesus. Ele é chamado de Menor, provavelmente para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que era mais proeminente no círculo íntimo de Jesus. Embora apareça pouco nos evangelhos, sua presença entre os 12 indica que ele desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo. Poucos detalhes sobre a vida de Tiago Menor estão registrados na Bíblia, o que dá à sua história um ar de mistério. Como apóstolo, ele dedicou sua vida a seguir Jesus, integrando o grupo que conviveu de perto com o Mestre e aprendeu diretamente com seus ensinamentos. Ele esteve presente em momentos significativos, como o chamado inicial de Jesus e a última ceia, compartilhando dos desafios e das promessas da nova fé. Após a ressurreição de Jesus,
Tiago Menor se tornou um líder fundamental na igreja primitiva em Jerusalém. Segundo a tradição, ele foi um dos responsáveis por ajudar na administração e expansão da comunidade cristã, cuidando das necessidades dos novos convertidos e organizando o trabalho evangelístico. Muitos o identificam com Tiago, o autor da Epístola de Tiago, um dos livros do Novo Testamento que contém conselhos práticos sobre a fé e a vida cristã. Judas Iscariotes é uma das figuras mais controversas e trágicas entre os 12 apóstolos de Jesus. Conhecido principalmente por sua traição, Judas era o tesoureiro do grupo, responsável por guardar e gerenciar o dinheiro. Seu sobrenome Iscariotes provavelmente se refere à sua origem, indicando que ele era de Queriote, uma vila na Judéia, o que o torna um dos poucos apóstolos de fora da Galileia. A traição de Judas é um dos momentos mais dramáticos e dolorosos da narrativa bíblica. Ele foi até os líderes religiosos e concordou em entregar Jesus por 30 moedas de prata, um valor pequeno, mas que simboliza sua escolha em trair seu mestre. Na noite da última ceia, Jesus revelou saber da traição e, apesar disso, tratou Judas com dignidade, compartilhando do pão com ele. Mesmo assim, Judas seguiu em frente com seu plano. Após trair Jesus, Judas foi tomado pelo remorso. Ele tentou devolver as moedas aos líderes religiosos, mas foi rejeitado. Desesperado e arrependido, Judas se desesperou, encerrando sua vida de forma trágica. Sua história é um lembrete das consequências devastadoras da ambição e das escolhas erradas. Judas Iscariotes nos mostra a importância do arrependimento sincero e da integridade. E sua trajetória continua a despertar reflexões sobre a fragilidade humana diante da tentação e da traição. Ao explorarmos a história dos apóstolos, percebemos que suas jornadas nos ensinam mais do que apenas lições de coragem e fé. Cada um deles, com suas forças e fraquezas, mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos escolhidos. Jesus os chamou assim como eram, humanos, cheios de dúvidas e sonhos. Ele os viu com um amor e uma confiança inabaláveis, mostrando que aos olhos de Deus há propósito até nas falhas e nas fraquezas. Talvez você se veja em Pedro lutando contra o medo e a insegurança, ou em Tomé, buscando respostas para suas dúvidas. Ou quem sabe você se identifique com João, sentindo um amor profundo que às vezes parece difícil de expressar. Cada apóstolo nos oferece um espelho, uma chance de enxergar que nossas lutas e desafios podem ser transformados em força, propósito e fé. Assim como aconteceu com eles. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, não deixe de compartilhar este vídeo. Alguém que você conhece pode estar precisando de uma palavra de fé ou de uma história de redenção. Clique no botão de compartilhar e leve essa história adiante. Deixe também seu comentário abaixo. Qual dos apóstolos mais tocou seu coração? Em que parte da história deles você se viu? Sua experiência pode inspirar outras pessoas a encontrarem o mesmo sentido e a mesma esperança. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Ao se inscrever, você vai receber sempre conteúdo que aprofunda sua fé e expande seu entendimento das Escrituras. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Juntos, continuaremos mergulhando nas histórias e nos mistérios da Bíblia. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.